Então, já sabe o que fazer? Sim, só tem um jeito de resolver isso. Assistir o filme. Como você sabia? Eu sempre esqueço, você é uma vidente. Rápido, vamos! Eu não posso perder a estreia. Ótimo, eu já estava esperando por vocês. Aqui está, 2 ingressos para a estreia de A Mansão Mal-Assombrada. Espero que gostem, tenham um bom filme. Espera, você também é uma vidente? Ai, Luma, só aceita e vamos, o filme já vai começar. Licença. Depois de muita emoção, terror, aventura, piadas e caça-fantasmas, Danny DeVito e Owen Wilson, eu entendi o que devia fazer para me livrar desses fantasmas. Eu amei o filme. Agora a gente já sabe o que você tem que fazer. Eu também já sei. Vamos fazer de novo. Virar Se uma mudar. caça-fantasmas. Tá, ela pirou de vez. Mas você não vai ser doido de perder a estreia do filme A Mansão Mal-Assombrada, né? Meu suspeito mais forte estava morto há mais de 1 hora. E a mensagem que eu recebi foi enviada pelo serial killer. Por minha culpa, 2 pessoas morreram. Eu estava errada esse tempo todo. Ele sempre esteve um passo à frente de mim. E o detetive foi seu primeiro alvo. O parceiro do detetive disse que ele era obcecado no serial killer. Então, ao contrário do que eu pensava, não estávamos do lado oposto do rio, e sim no mesmo barco. Mas agora era tarde. Pelo menos agora eu consegui o que eu queria. Eu sou o próximo alvo dele. Minha família tinha uma superstição muito estranha. Toda vez que alguém visitava a gente e ia embora, colocávamos um copo com água e sal atrás da porta. Acreditávamos que isso puxava a energia negativa que a pessoa trouxe para dentro da nossa casa. E fazíamos isso até mesmo com os nossos familiares mais próximos. E sempre foi assim. Geralmente funcionava. Toda a água do copo evaporava. Assim, só sobrava o sal e as energias negativas, que jogávamos dentro de um vaso e dávamos descarga. Mas um dia, minha avó veio me visitar e fofocamos a tarde inteira. Até que ela decidiu ir embora. Minha filha, não precisa colocar o copo com sal atrás da porta. Eu só dei uma passadinha. Eu concordei com o que minha avó falou. E ela foi embora. Mas eu comecei a pensar melhor se devia ou não colocar o copo. Mas eu decidi colocar. Até porque nossa superstição diz que até os parentes mais próximos trazem energia negativa. Filha, quem veio aqui? A vovó, mãe, por quê? Não, sua avó passou o dia todo comigo no shopping. E se você olhar bem, o copo tá vazio e com uma cor muito estranha. Não era a sua avó. Assim que eu acordei, eu percebi que tinha algo errado. Eu acordei no corpo errado! Bom dia, irmão. A gente trocou de corpo. Ai, certeza que foi culpa daquela vidente que a gente foi ontem. Tá, vamos rápido. Já são 9h40 e lá fecha às 10. A gente tem que correr. O que foi que você fez? Vocês queriam se entender melhor? Agora vocês sabem como é ser o outro. Não era isso que a gente queria. Tudo bem. Pronto, amanhã vocês acordam no corpo certo. Tô vendo biscoitos de Natal. Que estranho, já é de madrugada, não tô esperando ninguém a essa hora. Oi? Detetive, você tá sendo presa por envenenar seus biscoitos. E é melhor você não reagir. Quê? Eu juro que eu não envenenei os biscoitos esse ano. Se você falar a verdade, vai ser mais rápido. Eu tô falando a verdade, eu não coloquei veneno nos biscoitos. Essa daqui é uma das vítimas. Você vendeu ou não vendeu biscoito pra ela? Putz, essa menina é muito familiar. Eu lembrei que eu vendi biscoito pra ela. Mas eu juro, eu não coloquei nada demais nele. Agora, eu falo ou não falo a verdade? Vendi, mas eu tô falando a verdade. Eu não envenenei ela. Foi aí que eu lembrei. Eu recebi uma visita. Eu tô te falando. Eu tenho certeza que meu marido tá me traindo. Ontem eu encontrei um brinco grande no nosso quarto. Eu não uso brinco grande. Eu só uso brinco pequeno. Eu devia ter percebido os detalhes. Deixa de ser boba, né? Seu marido é uma ótima pessoa. E esses pensamentos aí não vão te levar a nada. Outra coisa. Você sempre prova os biscoitos antes de vendê-los? Claro, eu tenho que ter certeza que eles estão bons. Peraí, eu vou ter que atender. Eu já volto. Então eu saí e deixei minha amiga sozinha com os biscoitos. Mas não é possível que ela envenenar eles. Mas só isso pode ter acontecido. Mas eles não vão acreditar em mim. Eu trabalho decorando a casa das pessoas no Natal. Eu penso em cada detalhe e arrumo todo o canto possível. E conheço cada pedacinho da casa. E por coincidência, sempre descubro os segredos dos meus clientes. Mas essa casa estava muito diferente. Eu encontrei um escritório e decidi mexer nos documentos.
Então achei uma pasta. Mas essa pasta era muito estranha. E quando eu abri, tinha um cartaz de uma criança desaparecida. Mas essa criança era eu, até que a dona chegou. Você encontrou o arquivo da minha filha desaparecida. Acho que ela seria muito parecida com você hoje em dia. Eu fico tão triste. Ela desapareceu no Natal. Eu acho melhor você chamar a polícia. Não precisa. Eu não ligo de você mexer nessas coisas. Não é isso. É que eu acho que eu sou essa criança desaparecida. Sua filha. Ih, meu pai tá chegando daqui a pouco. Isso é loucura. Loucura não. Louco é meu pai. É sério, chama a polícia. Filha, cheguei. Vamos? Eu sou uma jornalista investigativa e escrevi um artigo expondo as fraquezas de um assassino, direcionado para o serial killer. Nesse exato momento ele deve estar muito bravo. Mais da metade da cidade já leu o artigo em 1 hora. Então eu vou no único bar da cidade procurar alguém que esteja afogando as mágoas. Para minha surpresa, lá estava o detetive, meu primeiro e único suspeito. Me sentei com ele para conversar e ver se tirava alguma informação, mas ele não me falou nada. Eu estava muito cansada dessa noite, mas eu não conseguia entender o critério que ele adotava para matar as vítimas. Eram pessoas aleatórias. A única coisa que faltava era 2 litros de sangue que ele mesmo tirava. Eu pensei muito, li e reli as informações, até que percebi um padrão. Ele usava o horário para matar. Sua primeira vítima foi às meia-noite, a segunda às 2, a terceira às 4 e assim diante. E o meio tempo de 2 semanas. Então sua vítima era daqui a 3 dias, às 14 horas. Era uma noite silenciosa quando alguém bateu na minha porta. Mas eu não estava esperando ninguém. E quando eu abri, era quem eu menos esperava. Pois não? Eu vim buscar uma alma. Isso não podia estar acontecendo. Por favor, não faz isso. Meu filho acabou de nascer. Você não vai me deixar entrar? Você sabe que não tem como fugir da morte. Apenas evitá-la. Eu sabia que ela estava certa. Então não teve outra forma. Eu tive que deixar ela entrar, apesar de achar que não era a hora. Antes de eu ir, eu posso fazer uma ligação para minha mãe? Meu filho não pode ficar sozinho nessa casa. Não precisa. Eu não vim buscar você. Eu vim buscar ele. Quê? Você lembra que eu te falei que não tem como fugir de mim, só me evitar? Então, seu bebê estava engasgando, mas você não percebeu porque estava no celular. Escolhas têm consequências. A gente só não consegue lidar com elas. Amiga, o que você vai querer beber? Isso, pode entrar. O que foi que você fez? Não, era só... Chamou o que quer que você lá fora pra entrar aqui com a gente? Amiga, era só o vento. Que besteira. Deixa o vento entrar. Você devia levar isso mais a sério. Você não sabe o que tava lá querendo entrar. Não tinha nada ali, olha. Entra, pode entrar. Você é bem-vindo. Mora aqui nessa casa. Viu? Não aconteceu nada. Agora... O que você quer beber? Amiga? Olha. Obrigada pelo convite. Meus pais tinham uma mansão e eu vivia a vida perfeita. Até que um dia algo estranho aconteceu. Ela mexeu, será que ela vai acordar do coma? Eu fui na vidente mais famosa da cidade. Todos diziam que ela nunca errava. Só tinha um problema. Ela cobrava muito caro. Mas mesmo assim, apesar de não ter muito dinheiro, eu precisava saber de uma coisa. E só ela teria a resposta. Esse lugar era muito estranho, mas mesmo assim decidi perguntar. Então, dizem que você é a melhor vidente da cidade. Então eu vim você por um motivo. Eu quero saber o que eu preciso fazer para viver por muito tempo. Apenas diga. Não, obrigado. Não estou com fome. Quê? Que enganação! Você não é vidente coisa nenhuma, né? Pelo menos eu te avisei. Eu saí de lá muito brava. Eu não acredito que gastei todo o meu dinheiro nessa enganação. Amor, desculpa por ter brigado com você ontem. Mas eu fiz um bolo de pedir desculpa. Você deve estar morrendo de fome. Você ficou o dia todo fora. Tá bem gostoso. Não, eu não tô com fome. Obrigada. Tem certeza? Eu fiz só pra você. Grande parte da população ficou cega. E eu fui uma dessas pessoas. Mas fui a primeira a fazer a cirurgia para voltar a enxergar. Mas quando olhei para o lado, tinha um bilhete. Não diga a eles que você voltou a ver. Eu comecei a escutar passos, então ranquei o bilhete. Você está conseguindo enxergar? Preferi seguir o que o bilhete falava.
Minha mãe não me deixava mexer nas joias dela, mas eu era muito teimosa e fingia que aceitava. Mas eu sempre estava de olho. E eu nunca vi ela usando nenhuma delas. E o mais estranho é que ela sempre guardava muito bem no quarto e trancava a porta. Mas um dia ela saiu e eu decidi tentar abrir a porta. E eu consegui. Mas esse foi meu maior erro. Eu achei que ela não ia perceber, então eu mexi nas joias. E eu peguei um brinco, mas ele me lembrava muito o que minha vizinha usava. Mas ela desapareceu faz 2 semanas. Então eu peguei um colar, mas eu tenho certeza que era da minha prima, que também desapareceu. Que é isso, filha? Você não gosta de respeitar as regras? Mãe, essas joias... As joias são os meus troféus. Isso tá muito estranho. Como assim? Das minhas vítimas. Infelizmente... Eu tô precisando de um anel na minha coleção. Que loucura é essa? Eu não tô entendendo mais nada. Você conhece alguém que tenha um? Ela não pode estar falando sério. Você não pode se olhar no espelho depois de meia-noite. Essa era uma regra clássica da minha cidade. Sempre que dava 11h59, tampávamos os espelhos. Sempre foi assim, e ninguém nunca quebrou essa regra. Mas hoje, eu tava me arrumando para uma festa. E pensei em me olhar no espelho, mas já tinha passado de meia-noite. Mas eu me olhei e eu estava linda. E nada aconteceu. Devia ser uma superstição boba da minha cidade. Mas quando eu estava saindo, ouvi alguém me chamando. Oi, aqui dentro do espelho, vem cá. Que bizarro, meu reflexo estava falando. A gente tá tão bonita hoje. Onde você vai? Pra uma festa. Deve ser muito legal em uma festa. Eu nunca fui em uma. Como não? Pois é. Olha só, seu delineado tá torto. Chega um pouquinho mais perto pra mim ver. Com certeza meu delineado tava torto. Eu fiz ele sem espelho. Mas ela me puxou pra dentro do espelho. Eu confiei nela. Você tá presa aí. Isso quer dizer que você não vai na festa hoje. Na verdade, você não vai mais nenhuma. Tchau, reflexo. Eu estava brincando de esconde-esconde com minha amiga, mas eu não achava em lugar nenhum. Ela era muito boa nisso. Eu procurei em todos os cantos da casa, mas eu não achei ela. Até que eu desisti. Eu já estava muito cansada. Mas foi aí que eu percebi que eles nunca iam achar o corpo dela onde eu escondi. Acho que eu tô ficando doida. Eu encontrei um post-it em cima do meu computador. Mas eu moro sozinha, e nele estava escrito, salve os arquivos, e só eu poderia saber disso. E no dia seguinte tinha outro post-it, não deixe o fogo ligado. Isso começou a me assustar, então eu instalei uma câmera virada pro computador. Mas não adiantou nada, no dia seguinte tinha outro post-it, você esqueceu de ligar a câmera. Eu realmente esqueci, mas eu precisava saber o que estava acontecendo, então eu decidi twittar sobre isso. E para concentrar e pensar em algo, abri a Resso na função feito para foco, que é ótima para se concentrar. E você pode baixar a Resso clicando no link do vídeo ou na loja de aplicativos. Eu estava ficando cada vez mais doida, até que recebi uma resposta. Eu vi que você mora em uma casa pequena. Provavelmente está com intoxicação por monóxido de carbono, mas a resposta veio tarde demais. Eu comecei a trabalhar em uma família muito rica. No começo, eles eram legais, mas depois as coisas mudaram. Mas eles esqueceram de 3 coisas. Primeira, eu tinha acesso a todos os documentos deles. Segunda, eu conhecia cada fio de cabelo. Terceira, eles comiam da comida que eu preparava. Você quer que traga seu amor de volta? É o que eu mais quero, eu não consigo mais ver sem ele. Vocês poderão ficar juntos pra sempre. Eu só preciso de uma foto dela. Eu tenho a foto. Ela não vai ficar mais no caminho de vocês dois. Eu só tenho que cortar o fio vermelho de alma gêmea que liga o casal e juntar o seu fio ao dele. Eu joguei fora o fio da vida dela. Eu não me importo com o que vai acontecer com ela mesmo. Ah, eu quase me esqueci. Você permitiu que outra pessoa fizesse isso com você também. Ei! Desculpa, o que foi? Você não respondeu minha pergunta. Eu tenho uma floricultura. Ela parece ser normal, mas eu vendo plantas que podem ser mortais. Para comprá-las, você só precisa saber um código secreto. Oi? Eu quero a planta iluminada. Vem comigo. É essa, você já sabe como ela funciona? Sei. Essa planta é inofensiva, mas ela te faz dormir por 48 horas. Então, quando você for manuseá-la, você tem que usar máscara, porque senão... Só me dá ele rápido, eu tô ficando sem tempo. Se você tá pedindo. Chegando em casa, eu corri pra fazer a flor, porque eu queria muito ir em uma festa que meus pais não deixaram. Como usa ela mesmo? Ah, vou olhar no YouTube.
Ah, eu não tenho tempo pra ver anúncio. Já sei, eu vou usar o YouTube. Nele eu consigo ver os vídeos do YouTube sem anúncio. Além disso, ele tem a opção de pop-up e de segundo plano, que você consegue ouvir o vídeo enquanto o celular está bloqueado. Você primeiro precisa usar máscara. Vou pular essa parte. O que aconteceu? Você dormiu por 2 dias. Durante a noite, eu tive um pesadelo e acordei. Quando olhei pro relógio, eram as 3 horas da manhã. Mas como meu melhor amigo estava dormindo na casa comigo, eu fiquei mais tranquila e voltei a dormir. Quando eu acordei, eu estava me preparando para mandar memes para ele pelo LivePic. Até que recebi uma foto minha dormindo na tela inicial no aplicativo. Por que você tirou uma foto minha dormindo? Foto? Do que é que você tá falando? Eu sou uma hacker. Eu descubro o segredo das pessoas e uso contra elas. Eu guardo todos os dados das minhas vítimas na nuvem do Terabox, porque ele tem 1 tera de armazenamento grátis e ainda faz backup automático. Estava indo tudo bem, até que um dia eu recebi uma proposta inusitada. Eu deveria achar o segredo de um homem de negócios muito poderoso. Mas para isso eu teria que segui-lo pessoalmente. Geralmente eu não aceitaria algo do tipo, mas fizeram uma proposta irrecusável. Então eu aceitei. Eu comecei a investigá-lo, mas ele não fazia nada de suspeito. Por acaso você está me seguindo? Não, por quê? Porque eu te paguei para isso. Se um homem de cartola aparecer no seu quarto... Por que um homem de cartola apareceria aqui? Só escuta essa música e vê se você me entendeu. Se o homem de cartola aparecer, eu vou assoprar. E vou dizer 1, 2, 3. Se ele não sair, eu vou dizer não quero, não quero, não quero. Você entendeu, filha? Minha mãe cantava muito mal. Mas realmente, não demorou muito para que ele aparecesse. E eu lembrei de tudo que ela me falou. Primeiro eu assoprei. E depois eu comecei a contar 1, 2, 3. E não funcionou. E ele me ofereceu um brinquedo. E eu esqueci da segunda parte da música. Então eu decidi aceitar o brinquedo. Até porque não poderia acontecer nada demais. E eu cresci. E nunca mais vi o homem da cartola. E eu virei uma adolescente que não ligava para essas bobeiras de terror que minha mãe contava. Então eu deixei isso pra lá. E comecei a focar nos romances que eu amava. Até que eu recebi uma carta de um admirador. Admirador secreto. Oi, Renata. Eu tenho te observado há um tempo. Eu não iria te escrever, mas eu vi que você adora romances. E nada mais romântico que uma carta. Eu estava tão feliz com essa carta que eu dormi abraçada com ela. E eu não parei pra pensar que pra alguém te admirar, ele tem que te observar. Você já viu Horas Iguais? Minha avó dizia que isso era seu anjo da guarda tentando te dizer algo. E eu comecei a ver muitas horas iguais. E um dia eu vi antes de dormir. Ei, acorda! Eu tô sonhando? Sim, mas me escuta, tem alguém que não para de pensar em você. Isso é ótimo. Não, você não entendeu, ele não para de pensar em você, ele está obcecado, ele fica olhando suas redes sociais toda hora. E ele está planejando fazer alguma coisa. Como você sabe disso? Porque ele está entrando na sua casa nesse exato momento. Acorda! Polícia Militar Emergência. Minha família me obrigou a trabalhar de recepcionista em um hotel. Eu adorava o emprego, mas aconteciam coisas estranhas durante meu expediente. Eu escutava vozes e passos. Mas pior mesmo era o dono. Ele me fazia companhia na hora do almoço e às vezes durante o trabalho. E no final do dia sempre me chamava para ir conhecer o hotel. Mas como era tarde, eu nunca ia. Depois de uma semana trabalhando, nós dois nos aproximamos mais e mais. E nossa relação começou a mudar um pouco. Até que ele me deu uma carta se declarando. E deixou de me convidar para ir no interior do hotel. Reparei que nenhum hóspede saía de lá. Então ele me disse que saíam pelos fundos. Mas um dia, de curiosidade, eu dei a volta no quarteirão. E não existia saída. Você tem muita insônia? Eu sempre tive muita insônia. E minha avó sempre me dizia: minha filha, se você não conseguir dormir até as 3 da madrugada, espera até das 5 da manhã para dormir. Como assim, vó? Das 3 da madrugada até as 5 da manhã, coisas ruins acontecem. Isso fazia muito sentido. Então eu segui à risca o que minha avó falou. Eu fazia de tudo para dormir antes de 3 horas da madrugada. E se eu não conseguisse dormir até esse horário, eu fazia o que ela me falou. Esperava e esperava até das 5 horas da manhã. Aí sim eu ia dormir. Isso sempre dava certo. Até que um dia eu estava muito cansada.
e acabei dormindo. O único problema era que era 3:30 da madrugada. E eu tive um sonho muito estranho. Vó, por que você tá no meu sonho? Que horas você foi dormir? Acho que umas 3:30 da madrugada. Desculpa, vó, eu não aguentei. Acorda, agora. Talvez ainda dê tempo. De quê? Acorda. Vó, eu acordei. Tarde demais. Eu estava muito feliz que minha irmã voltou para casa. Ela tinha fugido e ficou 3 meses desaparecida. Eu estava com tanta saudade dela, mas ela estava tão esquisita. Não parecia que ligava de ter voltado para casa. Irmã, me passa o leite, por favor. Leite? Você tá doida? Você é intolerante à lactose. É, eu quase esqueci. Achei que era sem lactose. Eu tô falando. Ela tá estranha demais. Eu não caí nessa desculpinha boba dela. E eu fiquei observando. Ela tá estranha. Não era como se fosse ela. E o estopim foi quando ela chutou o Quinho. Sai, cachorro! Dessa vez ela passou dos limites. Eu tenho que falar com ela. Tá doida? Você amava o Quinho. Eu acho que você não é a minha irmã. Você com certeza é uma impostora. Ai, quer saber? Eu já tava de saco cheio de fingir que sou essa chata. Isso não é possível. Como eu fui ser tão boba. Mas você deu azar. Nessa casa só cabe uma impostora. E eu já tive muito trabalho de esconder o corpo da minha irmã no sótão. Eu odeio a minha irmã. Ela é a favorita e sempre tem toda a atenção dos meus pais. Vive ganhando presentes e eu nada. Então planejei algo para que isso acabasse. Porém, deu tudo errado. Meus pais só sabiam chorar. E eu ganhava menos atenção ainda. Realmente, pensei que me livrando dela, eles iriam mudar. Minha irmã mais nova tem agido muito estranho ultimamente. Ela não brincava mais com seus brinquedos igual uma criança. E quando eu achei que tudo tinha voltado ao normal, ela fez de novo. Mas a gota d'água foi quando eu tava dormindo e ela pediu pra dormir comigo. E eu não deixei. E pra se vingar, ela me arranhou. Mãe, a Thaís tá muito estranha, olha o que ela fez. Ah, você já tá encrencando com a sua irmã? Ela nem voltou da casa da sua tia ainda. Meu primeiro jantar romântico depois de muito tempo. Não tinha nada que dar errado. Vamos brindar? Saúde? Não, ao amor. Estava tudo tão perfeito, parecia até um conto de fadas. Espera, o que aconteceu? Eu tô na casa de um cara que eu nem conheço e tinha um corpo pra eu esconder. Por que todos os meus encontros terminam assim? Você sabe qual jogo é esse? Não, como joga? Você tem que tentar pegar a vareta. Se ela mexer, você tá fora. Tá bom, eu começo. Opa, ela mexeu. A primeira já se foi. Para de brincadeira, Luísa, levanta! Ela não está de brincadeira. Esse não é só um jogo. Agora é sua vez. No meu mundo, quando fazemos 16 anos, entramos em uma competição. Os perdedores são eliminados da vida. Os outros ganham o direito de viver. E os 3 melhores viram líderes e passam o resto da vida focados em melhorar a nossa sociedade. E foi nesse exato momento em que eu percebi que perdi. Você gostou do bolo? Eu amei, eu não sabia que você sabia cozinhar tão bem assim. Esse está sendo meu bolo preferido. Olha, eu imaginei que você gostava do meu, Matheus, mas não que você amava ele. Desculpa. Eu durmo todas as noites com meu cachorro no quarto. Ele dorme embaixo da cama. E quando eu acordo com medo ou de manhã, eu coloco minha mão para ele lamber. Isso me traz uma certa segurança. Mas desse dia foi diferente. De madrugada eu escutei uns barulhos de gota vindo do banheiro. Então coloquei minha mão para fora e ele lambeu. Deixei pra lá e voltei a dormir. Mas esse barulho não parava de me incomodar. Então decidi ir até o banheiro. Mas foi aí que eu percebi que meu cachorro estava embaixo da pia. E isso não foi o pior. Tinha algo escrito no espelho. Pessoas também sabem lamber. Eu pedi ajuda na casa mais próxima depois de sofrer um acidente. Eu levei a pessoa até onde estávamos, mas ele ficou muito chocado ao ver meu corpo sem vida dentro do carro. Eu trabalhava em uma loja de brinquedos. Durante o dia ela era mágica, mas durante a noite parecia um filme de terror. Um dia eu fiquei até tarde embrulhando os novos brinquedos em plástico bolha e coloquei eles no estoque. Mas quando eu estava indo embora, comecei a escutar as bolhas se estourarem. Eu me mudei para uma casa que ocorria uma série de assassinatos. Já no primeiro dia eu comecei a escutar uma voz de um homem, mas eram apenas sussurros. Então eu ignorei. Aquela casa era mais barata e eu não tinha dinheiro para me mudar. Nos dias seguintes ele começou a puxar papo e eu acabei cedendo. Ele me convenceu que aquela casa era meu único lugar seguro. Então eu nunca mais saí de casa. Até que um dia uma carteira bateu na minha porta.
Eu tive uma longa discussão com ele e decidimos que precisávamos matá-la, porque ela sabia onde eu morava e poderia me matar durante a noite. Eu tinha muito medo de água. Eu sabia nadar, mas toda vez que eu mergulhava, eu vi uma mulher na superfície. Até mesmo quando eu estava na banheira. Eu sempre perguntei pro meu pai sobre minha falecida mãe e ele nunca me falava nada. Até que um dia, numa dessas conversas, eu decidi falar sobre a aparição da mulher que eu via. E ele ficou muito desconcertado. E falou brevemente que ela aparecia com a minha mãe. Então eu fui atrás de respostas. E achei uma notícia. Nela dizia que minha mãe tinha se afogado tentando fugir da polícia, após ser flagrada tentando afogar sua própria filha. Então não eram visões, eram memórias. Estava sozinha em casa até que recebi uma mensagem da minha mãe. Eu preciso que você coloque o saco de lixo pra fora, sem olhar o que tem dentro. Tá bom, eu fiz o que ela me pediu, mas esse saco de lixo era muito estranho. Depois disso, eu voltei a fazer novos amigos no Litmatch, até que minha mãe chegou. Mãe, eu fiz o que você mandou na mensagem. Menina, que mensagem? Eu esqueci meu celular em casa hoje. Quê? Coisa que eu mais faço na vida é mentir. Isso fez com que ninguém confiasse mais em mim. Mas agora eu estava na cena de um crime que eu não cometi. Ou isso também é uma mentira? Minha irmã falava muito, até que um dia ela parou e nunca mais falou nada. E eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque ela tava sempre com medo. Então, pra ela distrair, a gente precisava ouvir música. Então, abri a Res, que me permite ouvir música de alta qualidade com prêmio. Inclusive, a Res tá com uma promoção imperdível de 50% de desconto pra todos os usuários. E é muito simples, é só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. E estava tudo bem. Até que um dia minha mãe saiu e minha irmã me mostrou algo. Que é isso? Ela fez alguns gestos estranhos, mas eu acho que eu entendi. Isso aqui? E eu destampei a boca da boneca. A mulher que disse a nossa mãe que fez isso comigo, porque eu descobri que ela não é nossa mãe de verdade. Eu tenho 6 graus de miopia, não enxergo nada sem a lente de contato. Um dia eu estava tirando elas e lembrei que esqueci de pegar água. Então eu fui pegar água sem a lente mesmo. Só que eu vi algo no final do corredor. Era muito estranho. Então eu apertei os meus olhos e vi que era apenas um saco de roupa. Nem liguei e fui pegar água. Só que quando eu tava descendo as escadas, eu comecei a escutar passos no andar de cima. E eles ficavam cada vez mais perto. Minha vizinha era chata, mas ela era minha melhor amiga e a melhor cozinheira que existe no mundo inteiro. Até que um dia, por que você tá me olhando assim? Eu já sei que você falou mal de mim pra algumas pessoas. Como você teve coragem? Eu fiquei do seu lado em todos os momentos. Mas pode ficar calma, que a partir de hoje, você não vai falar mais nenhuma palavra. Todas as quartas eu vou na casa da minha vizinha. Ela é bem velhinha e sempre fazia coisas gostosas de comer. Eu me panturrava até não aguentar mais. Mas estranhamente, quando chegava em casa, estava morrendo de fome. Em uma quarta-feira, minha mãe me perguntou por que eu ia tanto na casa abandonada da minha falecida vizinha. Eu amava dormir com minha arara de estimação, mas todo dia eu acordava arranhada. E sabia que era ela. Então um dia eu decidi deixar ela dormir com minha mãe. E a noite foi ótima, mas quando eu acordei, tinha outra arranhado. Então não era ela. Eu sou a cozinheira de um orfanato. E estava tudo bem, até que uma menina nova chegou. E a dona me chamou para conversar, mas eu não esperava que ela fosse falar. Então, Kyla, seguinte, eu quero que você coloque esse veneno na comida da novata. Isso foi muito estranho. Mas por quê? Eu te pago pra isso. Você não tem que me perguntar nada, não. E faz antes de meia-noite. Agora vai, vai! Mas... Mais nada. Vai! Ela era minha chefe, eu precisava obedecer ela. Eu até cheguei a fazer o prato envenenado. Mas na hora que eu fui entregar pra novata... Ei, esse prato é pra você. Obrigada, você foi a primeira pessoa desse lugar a ser legal comigo. E você sabe por que isso acontece? As pessoas não gostam de quem eu sou e do meu jeito. Me acham estranha, sabe? Depois dessa conversa, acho que eu não tenho coragem de envenená-la. Eu preciso jogar esse prato fora. Então, esse prato é pra mim? Ah, não, eu deixei muito sal cair nesse prato. Eu vou pegar outro. Tá. Então eu fiz isso. Eu troquei os pratos. E estava tudo bem. E o orfanato estava estranhamente calmo. Até que deu meia-noite. Você devia ter colocado veneno na comida dela. Que isso? Quem é ela? Não é quem ela. É o que ela. Ela tá vindo. Melhor voltar, senão vai ser pior. Eu sinto muito por você ter ouvido tudo isso. Você é uma pessoa boa. Por que você fez isso? Você não conhece a minha história? Não. Me conta. Eu sou uma criança boa, mas ninguém nunca me deu o que eu quero.
Então eu dou até meia-noite pros orfanatos. Mas nenhum nunca conseguiu. Então eu... O quê? Sabe, é melhor não falar. E eu tô com fome. Eu preparo pra você. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu devia ter ouvido minha chefe. Ela quer dizer, era uma pessoa boa. Agora isso tudo aconteceu. E foi culpa minha. Mas eu ainda posso consertar tudo. E se eu colocar o veneno agora? Você não tá fazendo o que eu tô pensando, né? Não, eu só tava procurando o sal. Como ela sabia que eu ia... Ah, tá. Acho que minha última esperança é servir o prato pra ela. E esperar que ela me deixe viva. A comida está ótima. Onde você vai? Para o próximo orfanato. A família sempre acreditou em superstições. E a maior delas era não abrir o guarda-chuva dentro de casa, porque isso atraía azar. E eu levava isso muito a sério. Porém, um dia tava chovendo muito. E eu abri o guarda-chuva dentro de casa sem querer. Mãe, uma coisa muito ruim acabou de acontecer. Eu já sei, filha. Pode ficar tranquila. Filha, não fui eu que falei isso. Eu vim visitar minha avó, mas ela era bizarra. Ela falava sozinha. E o pior, ficava me observando dormir durante a noite. Ela parecia uma completa estranha. Mas o auge foi quando eu fui dar o café da manhã dela e me escondi pra ouvir uma conversa. Minha filha, eu amei receber minha neta aqui em casa. Que neta, mãe? Sua filha que veio passar alguns dias aqui em casa. Mãe, minha filha tá aqui em casa comigo agora. Chama a polícia. Essa velha não era tão burra como eu pensei. Sorte que eu agi no tempo certo. Cheguei muito cansada da escola. Então, meu pai me abraçou para me confortar. Depois disso, eu segui o corredor direto para o meu quarto. Mas quando eu cheguei lá, meu pai estava sentado na cama. Eu sou uma advogada. Eu só pego casos criminais e pesados. Eu gosto de fazer a justiça. Mas como sabemos, alguns assassinos e pessoas ruins sempre escapam. Os julgamentos nem sempre são justos. Então, eu não aceitava isso. Eu ia lá e fazia justiça com as minhas próprias mãos. Eu limpava a sociedade. Só assim eu conseguia dormir direito de noite, sabendo que as pessoas estavam seguras. Mas eu sentia que não era o bastante. Então eu também descartava pessoas que julgavam ruins e que não seguiam regras básicas da sociedade. Você deixou cair. Deixa isso, é lixo. Assim era fácil saber quem era o lixo da sociedade. Essas pessoas não faziam falta nenhuma. O mundo só ficava melhor sem elas. Irmã, por que você tá chorando? O Fábio me traiu. Eu descobri isso olhando o celular dele. Você não merecia isso. Eu não tinha dúvidas do que eu tinha que fazer. Eu só tinha que voltar pra casa antes que minha irmã percebesse. Então eu fui lá e fiz. Mas quando eu cheguei em casa, eu dei de cara com a minha irmã. Irmã, eu tava te esperando. Eu precisava te contar. O Fábio não me traiu. As amigas dele me contaram que ele tava programando essa pegadinha. E que ele vai me pedir em casamento amanhã. Trabalhar. Você não devia estar aqui. Espera, meus pais te pagam por dia, né? Sim. Por quê? E se eu te ajudar nas suas tarefas e você passar o resto do dia comigo? É isso, me dá sua paz. Eu e o Lucas terminamos o trabalho antes e passamos o resto do dia conversando e nos conhecendo. E quando eu achei que já tava começando a gostar desse lugar... Hoje meu dia foi ótimo, mãe. Você só esqueceu de lavar os pratos, né, Isis? Eu só esqueci que nada dá certo pra mim. Parece que tem algo errado nesse lugar. Antes de vir pra cá, tudo já estava dando errado. Mas aqui, parece que piorou. Mas realmente, tinha algo errado aqui. Mas não era o que eu imaginava. Vocês lembram que meus pais odiavam a minha avó? Então, eu encontrei algo no guarda-roupa dela. Eu pensei se deveria mexer ou não, mas eu decidi olhar. Encontrei cartas da minha avó. Mas eu não estava preparada para o que tinha nelas. Lucas, tudo que meus pais falam sobre minha avó é mentira. Calma, Isis, respira. Me conta o que aconteceu. A sorte estava do meu lado. Eu acho que ele já foi embora. Mas a gente não tinha tempo a perder. Eu tinha que encontrar sobre minha avó. Agora. A gente procura o nome da minha avó na biblioteca da cidade. Isis, olha bem. Você acha mesmo que tem uma biblioteca nesse fim de mundo? Não tem? Não. Tá, tem outra opção, mas eu acho que você não vai gostar. Qual? Lembra que eu te falei que meu avô era apaixonado por um homem? Era meu avô, né?
Já sabia? Eu imaginei, eles sempre estavam juntos. Então será que você consegue perguntar do seu avô da minha avó? Só por carta. Carta? E a tecnologia? Ainda não chegou aqui no fim do mundo. Tudo bem, esperar a carta não ia ser tão ruim assim. Você só sabe fazer bagunça, Isis. Olha para o chão, olha o que você fez. Você só me xinga, mãe. Parece que Ah, eu me você ama. fica saindo e não vem arrumar essa bagunça. Quer saber? Você só vai sair daqui depois que limpar. Pra quem tinha curiosidade, depois de passar por isso muitas vezes, foi assim que eu aprendi a abrir a porta com um grampo. Mas dessa vez eu tava muito cansada. Eu não aguento mais esse lugar. Isis, acorda. Ah, carnaval. Uma época muito colorida, cheia de fantasias. Pessoas alegres, divertidas. Todo mundo junto e misturado em uma grande festa. Com um único propósito. Ser feliz e curtir o momento. Você acha que eu sou a mais bonita daqui? Somos gêmeas, né? Então é lógico. Eu só vou pegar um pouco de suco e já volto. Assim que minha irmã saiu, eu comecei a reparar nas pessoas. Até que eu vi ela. Essa menina era única. Ela parecia hipnotizante. Ninguém ao redor parecia notar ela. E eu tenho certeza que ela gostava da minha atenção. Porque eu não conseguia tirar os olhos dela. E cada vez parecia que eu ia adentrando mais na sua hipnose. Até que algo aconteceu. Ai, cadê a Luma? Eu cheguei muito tarde? Não, eu adorei sua fantasia de vaquinha. Tá linda. Ah, não. Até poderia ser. Mas é meu pijama. Nossa. Olha aquela menina. Ela tá com a mesma asa que a Luma. Eu acho que é a asa dela. O detetive me chamou pra ir jantar na casa dele. Como faltam 2 dias para o próximo assassinato, eu fui. A casa era muito arrumada. Provavelmente ele mora sozinho e não recebe visitas há muito tempo. O jantar foi agradável. Ele não era nem um pouco como eu imaginava. Era gentil, engraçado e interessante. Mas não podia descartá-lo como suspeito. Ele era a pessoa mais provável a ser o assassino. Além disso, ele parecia desconfortável de olhar para a casa dele. Eu perdi um pouco o meu foco. Então vou tomar uma decisão arriscada. Eu vou publicar a data e a hora da próxima vítima. Faltam 16 horas. Decidi seguir o que o bilhete falava e fingi que não estava enxergando. Porém, eles decidiram me levar para uma sala e eu vi coisas estranhas por todo o hospital. Partes de corpos por todo lado. O lugar era horrível e eles me deixaram sentada em um quarto. Mas eu tinha que ir atrás de respostas. A paciente número 1 não voltou a enxergar. Tudo está saindo conforme esperado. Porque eles não podem voltar a enxergar mesmo? É óbvio, eles não estão vendo as atrocidades que estamos fazendo. Assim, eles ficam mais fáceis de ser manipulados. Agora vai lá ver como é que tá a paciente número 1. Você já ouviu falar em sonhos lúcidos? Eu tô sonhando. Ei, você! Que horas são? Ai, troca a fita. Porque você não aproveita que tá sonhando e perde algo legal. Eu posso realizar qualquer desejo. Você não tava segurando um gato? Não. Você tá imaginando coisas. Tá bom. Eu quero visitar um lugar incrível. E eu quero que você me surpreenda. Tá bom. Eu não acredito, eu tô na Hype House. E sério, esse lugar é incrível. E eu não podia deixar de visitar as 2 salas do Genshin Impact, sendo a primeira uma sala de jogos. E sério, eu sou muito competitiva, então eu já fui jogar o hockey de mesa e obviamente eu ganhei. Mas como nem sempre na vida a gente ganha, no totó eu perdi. Mas mesmo assim foi muito legal. Já na segunda sala tinha uma máquina de garra com prêmios exclusivos do jogo. E como era só uma tentativa por CPF, eu dei tudo de mim. Mas não foi dessa vez. Mas tinha um baú recheado de prêmios, mas eu não ganhei nenhum. Mas nem tudo tava perdido. Por causa da Copa, tava tendo um jogo de adivinhar quantos primogênitos que a moeda do jogo tinha uma urna. E esse eu realmente consegui ganhar. E o prêmio era um Funko maravilhoso do jogo. E como lá tinha um espaço instagramável, eu decidi tirar algumas fotos. E como eu não sou boba nem nada, eu joguei um pouco de Genshin Impact lá na sala. Já que Genshin Impact é um dos maiores jogos de mundo aberto do mundo. Tendo uma história muito interessante de 2 irmãos gêmeos exploradores de mundos que foram banidos por uma deusa misteriosa. E com isso, sua grande missão é encontrar o outro irmão gêmeo. E por fim, tinha um Golbat gigante, que é o ajudante de luta da Xingli. E sério, ele era muito fofinho, então eu aproveitei e tirei várias fotos com ele. Ah, eu acordei do sonho. Nossa, foi tão real. Espera, não foi só um sonho. Eu realmente fui convidada pela Genshin Impact. Minha família sempre seguiu todas as superstições. Não deixar o sapato virado, sempre acordar com o pé direito, colocar o sal grosso nas entradas e tudo mais. Só que um dia de brincadeira, uma visita muito chata estava na minha casa, então eu coloquei uma vassoura atrás da porta. E meus pais brigaram muito comigo. Fiquei tão brava que decidi que não ia seguir mais nenhuma superstição. Eu coloquei o pé esquerdo no chão, virei todos os sapatos e desfiz o sal grosso. Mas quando eu fui descer as escadas, eu escorreguei e acabei quebrando o pé esquerdo.
Olha, filha, eu sei que não é legal ficar seguindo essas superstições, mas é que seu avô fez um pacto. E a gente tem que seguir, porque senão coisas ruins acontecem. E eu não te contei isso antes porque você não tinha idade pra entender. Minha mãe sempre me falou pra não olhar embaixo da cama e em vão de móveis. E eu nunca entendi por quê, mas eu respeitava. Só que um dia eu estava estudando no meu quarto até que minha caneta caiu embaixo da cama. E como minha mãe não estava em casa, eu achei que não teria problema olhar embaixo da cama. Mas quando eu olhei embaixo da cama, vi uma coisa que eu jamais imaginaria. O corpo sem vida da minha mãe. Eu sou nova na cidade, mas ninguém aqui gosta de mim. Porque eu vim de um lugar onde acontecia uma série de assassinatos. E meu pai foi uma das vítimas. Mas isso não ia me abalar. E eu fui no primeiro dia de aula. Eu posso sentar do seu lado? Não, tá doida? Vai que eu viro o próximo alvo desse assassino que você e sua mãe trouxeram pra cidade. A cidade era muito calma antes de vocês chegarem. Vocês nunca deviam ter vindo pra cá. Vocês são bizarras. O pior de tudo é que ela não tava tão errada assim. Desde que eu e minha mãe chegamos aqui, tudo tem sido tão estranho. Parece que a cidade não é mais tão calma assim. Tanto que eu vi uma notícia chocante. Filha, você viu o noticiário? Eu vi. Como isso pode ter acontecido? Acho que esse assassino tá seguindo a gente. Com certeza. Você não pode mais sair de casa. Eu sinto muito pela sua colega Ana. Espera. Como você sabe que foi a Ana? Se ainda não divulgaram o nome da vítima. Foi só um chute. Acho que não foi só um chute, mãe. Só nós duas viemos da cidade pra cá. Você tá muito enxerida. E tome cuidado. Que senão a curiosidade vai te matar? Igual eu fiz com seu pai. Eu fiquei de babá pro boneco esquisito da minha vizinha. Mas ela tava pagando bem, então que mal tem. Mas era estranho cuidar de um boneco. Mas por dinheiro que a gente não faz, né? E quando ela foi embora, eu só joguei ele no sofá e nem liguei. Mas depois minha consciência começou a pesar, porque... E se tivesse acontecido alguma coisa com ele? Então eu fui olhar. Mas quando eu cheguei lá, tinha uma maçã e um bilhete do lado dele. Deixei essa maçã de lanche pra você. Espero que goste. Eu adorava maçã, então eu comi. Até que a vizinha voltou mais cedo. Ei, você chegou. Ele tá bem e obrigado pela maçã. Que maçã? Mudei pra uma casa nova com a minha família. Por mais que a casa fosse perfeita, eu sempre senti algo estranho nela. E todos os dias aparecia um gato no mesmo lugar. Oi? Oi, esse gato é seu? Não, ele era dos antigos donos, só que eles se mudaram às pressas depois daquela tragédia e esqueceram de levá-lo. Você sabe por que ele sempre fica no mesmo lugar? Porque é aí que meu corpo tá enterrado. Sempre fui muito solitária. Meu reflexo no espelho era minha única amizade, mas eu sempre senti algo estranho sobre ela. Mas eu não esperava que até mesmo meu próprio reflexo seria capaz de me trair. Outubro, mês de Halloween. A melhor época do ano. As pessoas estão tão preocupadas em fazer doces ou travessuras. Metade o pé de moleque. E também ouvir música boa, mas por isso tem a Resso, que me permite ouvir música de alta qualidade com prêmio. Inclusive, a Resso tá com uma promoção imperdível de 50% de desconto para todos os usuários. E é muito simples, é só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. E as pessoas também ficam tão admiradas com os enfeites de Halloween que não percebem o que é de verdade. Ou não. Na minha família, não falamos duas palavras. A primeira começa com D e termina com graça. A outra começa com M e termina com zéria. Acreditamos que elas atraem coisas ruins, mas eu acabava falando elas. E minha avó me obrigava a acender velas e pedir perdão. Até que um dia eu bati o meu dedinho e falei as duas de uma vez. Você precisa acender uma vela agora. Ai, que raiva, odeio isso, não sei de onde você tirar essa loucura. Vó? Acho melhor você obedecer à sua avó. E a mãe sempre me falou pra não olhar embaixo da cama. Ela dizia que lá viviam monstros e coisas que jamais poderíamos imaginar. Eu acreditava nisso quando era criança, mas um dia eu deixei meu celular cair embaixo da cama e eu coloquei a mão pra pegar, mas senti algo macio. Então precisei olhar e puxei tudo que tava lá embaixo. E quando eu vi, era só meu palhaço de brinquedo que eu perdi quando era pequena. E como estava tudo bem, eu fui ouvir música na Resso pra distrair. Então abri uma playlist das muitas de todos os estilos que tem na Resso e com o prêmio coloquei na alta qualidade. E usando meu plano individual que tem um mês de teste grátis, eu aproveitei a música. Mas não por muito tempo. Quando eu olhei pra cama, o boneco não estava mais lá. Você me achou. Quem é você? Seu amigo. Não é não. Verdade. Porque você me esqueceu por anos embaixo da sua cama. Isso quer dizer que...
Não somos mais amigos. Eu não quis ficar lá pra ver o que ia acontecer. Mãe, você tava certa, eu não devia ter olhado embaixo da cama. Agora tem um palhaço bizarro atrás de mim. Minha mãe não me respondeu, mas a situação era muito séria. Mãe, o palhaço! Que palhaço? Minha casa era muito estranha. As coisas sumiam, sendo que eu tenho certeza do lugar que eu tinha colocado. A comida acabava rápido demais, sendo que eu comia pouco. E eu ouvia coisas estranhas, sussurros. Então decidi chamar uma especialista. Oi, eu vim dar uma olhada na casa. Quem é você? Uma mulher me chamou pra vir dar uma olhada na casa. Mulher? Eu moro sozinho. Ela está bem atrás de você. Com quem você tá falando? Então, eu tenho uma péssima notícia. Fala? Como é que eu falo isso? Tem o espírito de uma mulher vivendo na sua casa. Ela não sabe que morreu. Mas ela tá aí. O governo nos obriga a tomar um remédio. Ele é a pílula da felicidade. Porque, com o passar do tempo, a humanidade perdeu esse sentimento. E o governo desenvolveu esse remédio. E viciou as pessoas. Assim, elas produziam mais, em menos tempo, e mais felizes. E eles ganhavam mais dinheiro com isso. Mas o que eles não imaginavam é que eu não precisava desse remédio. Por algum motivo, eu nasci feliz. Então, eu jogava todo o remédio fora e desenhava o meu próprio placebo. Assim, ninguém nunca ia perceber. Pelo menos foi o que eu pensei. Mas não durou muito tempo. O governo começou a desconfiar que pessoas como eu existiam. Então, suspenderam o uso do remédio e começaram a analisar toda a população, até que alguém cometesse um erro e demonstrasse um sentimento. Ela riu. Prendam ela agora e levem para o meu laboratório. Eu fui muito boba em achar que conseguiria esconder meus sentimentos. Mas agora, a única coisa que eu poderia fazer era me entregar e ir com eles. Aqui vive uma menina muito solitária, até que os pais a obrigaram a fazer uma festa e chamar todos os colegas de classe. Ela não gostou da ideia, mas fez. Estava ocorrendo tudo bem. Até que eles tiveram a ideia de jogar ela dentro do poço de brincadeira. E aí? Ela acabou batendo a cabeça e nunca foi tirada lá de dentro. Dizem que se você olhar no fundo do poço, consegue ver os olhos dela. Ai, eu falei que a gente devia ir embora! A Mariana devia olhar dentro do poço, ela fica quebrando o clima. Verdade. Então eu vou olhar, mas depois a gente vai embora. Ai, eu juro que eu vi uma mão. Deixa de ser mentirosa, só olha rápido pra gente ir embora. Olha logo. Mariana. Mariana? Vocês deviam ter escutado ela. Quando eu fiz 18 anos, meus pais me chamaram pra conversar. Eles disseram que eu finalmente podia entrar na porta trancada da nossa casa. Essa porta com certeza escondia um grande mistério, porque desde quando eu era pequena ela estava trancada, e eu sempre via meus pais entrando e saindo com comidas, potes vazios e cheios. Eu nunca entendi por que eles faziam isso, mas eu conseguia pensar que talvez tinha algo vivo lá dentro. E eu sempre imaginei 1000 coisas que poderiam ter lá. Mas na hora que meu pai abriu a porta, eu tive mais certeza do que eu imaginava. Era meu irmão. Ele cometeu um crime quando éramos pequenos. E desde então, eu nunca mais vi ele. E até esse momento, eu achei que ele tinha fugido. E eu não conseguia acreditar que ele estava vivo. Mamãe e papai cuidaram de você durante esses anos? Quem são eles? Eu tinha que fingir. Como assim? Eu matei o papai e a mamãe. Eu também não sei. Mas continua fingindo. Eu vou tirar a gente daqui. Eles podem nos ouvir. Eu sempre acreditei que dormir com uma porta ou janela, qualquer coisa aberta, era um convite para algo ruim entrar no seu quarto. Então eu sempre conferia tudo antes de dormir. Mas um dia eu cheguei muito cansado em casa e eu só deitei na cama e esqueci a porta do armário aberta. Posso dormir com você? Pode. Mas eu lembrei tarde demais que meu irmão foi dormir na casa do amigo dele. Oi, eu sou a Luma. Você deve me conhecer pelos meus pobres. Ou não, mas tá convidado. Mas agora é mais complexo que isso. É um mini-filme pro TikTok Shorts Filme. E ele foi gravado em um paintball, que é um jogo de agilidade, mira, estratégia, coisas que eu não tenho. Então, se você quer ver um vídeo único, interessante, e quer apoiar o cinema brasileiro, veja meu último vídeo e comenta esse emoji. Ah, eu quase esqueci. Se você gostar do meu vídeo, copia o link e curte. Minha mãe sempre me dizia pra não ficar até tarde vendo TV. Mas meu programa preferido sempre passava de madrugada. Então, fingia que estava dormindo. E depois que ela ia dormir, eu saía escondido para assistir TV. Mas eram 3 horas da manhã, quando eu escutei passos no corredor. Eu achei que fosse minha mãe, e quando eu olhei não tinha nada. Então, voltei a ver meu desenho.
até que escutei mais passos. Mas eu fui olhar e não era ninguém de novo. Até que do nada eu escuto uma voz. Você deveria ter escutado sua mãe. Nos hospedamos em um hotel, mas o quarto da frente nos chamava muita atenção. Até que tivemos a ideia de olhar pela fechadura, mas só vimos tudo vermelho. Ei, por que vocês estão olhando esse quarto? Não sei, a gente viu algo vermelho na fechadura e ficou curiosa. Ixi, esse quarto tá em desuso. Por quê? Uma mulher se hospedou, mas algo aconteceu e ela acabou morrendo, mas antes ela tirou os próprios olhos e ficou um buraco vermelho no lugar. Minha mãe sempre me obrigava a tomar um remédio todos os dias. Por que eu tenho que tomar esse remédio todo dia? Que saco, você faz pergunta demais, só tome isso logo. Eu obedeci o que ela mandou eu fazer. Mas o estranho é que toda vez que eu tomava o remédio, ela me tratava super bem, como se fosse uma ótima mãe. Mas eu comecei a desconfiar que aquilo não era real, então tive uma ideia. Eu fingi que tomei o remédio, mas na verdade, eu joguei ele fora sem ela ver. E a realidade começou a aparecer. Ela era uma péssima mãe, me obrigava a fazer as coisas, me tratava super mal e não me dava comida direito. Era tudo uma mentira. Então eu tive que fazer algo. Água, mãe. Ela não era tão inteligente como parecia. Ela aceitou a água. Nossa, essa água tá estranha. Eu sei, eu coloquei veneno. Eu não sei por que você me trata tão mal. Eu sou uma ótima filha. Você tá até cortando meu bichinho de pelúcia. Você tá doida, mãe. Quê? Você tomou seu remédio? Eu tô costurando ele. Tive que olhar novamente. E a faca que tava na mão dela, na verdade, era uma agulha. Meu cachorro morreu, então eu decidi revivê-lo. Eu não poderia viver sem ele. Deu certo, eu estava tão feliz. Mas com o passar dos dias, comecei a perceber que ele estava agindo de forma estranha. Até que foi o estopim. O olho dele ficou vermelho aos poucos. Eu pensei em várias formas de me livrar dele, mas ele se parecia tanto com meu melhor amigo que eu não consegui. A única solução era trancar ele no porão. E ir lá às vezes. Toda vez que minha mãe saía, ela mandava esconder debaixo da cama. Eu nunca entendi, mas eu respeitava, porque ela era uma ótima mãe. Mas um dia ela estava demorando muito. E eu estava entediada, então decidi ouvir música para passar o tempo. Então abri a Rez, que me permite ouvir música de alta qualidade com prêmio. Inclusive, a Rez está com uma promoção imperdível de 50% de desconto para usuários antigos. E é muito simples, é só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. Até que eu comecei a ouvir passos que não eram da minha mãe. Ai, quem é você? Eu sou uma detetive e a gente tava te procurando há muito tempo. Eu? Por quê? Aconteceu alguma coisa com minha mãe? Mãe? Aquela mulher não é sua mãe. Ela te sequestrou quando você era uma criança. O mundo sem internet é assim que estamos há uma semana. As pessoas começaram a ficar com medo de sair na rua porque nenhum crime ou acidente estava sendo noticiado. Pior ainda foi quando as pessoas perceberam que sem internet o governo não tinha mais os dados da população. Então qualquer crime cometido nesse meio tempo não teria consequências. Sexta-feira 13. Eu trabalho para uma família muito rica, mas eles têm muitas regras. E uma dessas regras é que toda sexta-feira 13 chega um hóspede secreto. Nós temos que limpar cada pedacinho do quarto. Não pode ficar nem um fio de cabelo. E quando esse hóspede chega, a gente não pode espiar quem é. Eles trancam a porta rapidamente e pronto. Mas eu fiquei muito curiosa e decidi quebrar a regra. Eu tentei olhar pela fechadura e não vi nada. Até que minha vista começou a escurecer. O que a gente faz com ela? Ela quebrou a regra, então vamos ter que sumir com ela. E se ela não tiver visto nada? Aí a gente pode arrancar a língua dela. Até que essa ideia não é ruim. Eu faço esculturas, então decidi fazer o palhaço mais realista de todos para o Halloween. Eu estava cansada daqueles palhaços bobos e caríssimos, então eu fiz o meu próprio palhaço. E ele era o melhor de todos, porque ele era super realista. Só faltava uma coisa para ele ser perfeito, então eu fui lá e peguei. O coração. Ninguém é de verdade se não tiver um coração. Então eu coloquei o coração nele, com todo o amor do mundo, para ele também ter sentimentos. E eu já estava saindo, até porque era Halloween, eu queria pegar uns doces. E minha irmã me chamou. Você não vai me deixar sozinha com essa coisa, né? Deixa de ser boba, é só uma escultura. Daqui a pouco você acostuma com a presença dele. Era uma saída rapidinha, não tinha por que eu ligar pra minha irmã. E também, ela estava segura, era só um boneco. Pelo menos era o que eu pensava. Bem-vinda de volta, criadora! Você me deu um coração que não funcionava e ainda saiu sem mim! Então eu tive que pegar um que funciona. Eu recebi o famoso projetor da Shein que você provavelmente já viu algum vídeo do TikTok do pessoal usando. E eu tive uma ideia. Meu pai, ele ama dorama e coisa de romance.
E eu vou falar pra ele que a gente vai fazer uma noite super vibes. Só que eu vou passar um filme de terror. Esse dorama será que é? E eu também pedi esse fone de ouvido e ele é sem fio. E assim, ele é muito bom. Ontem eu usei ele pra ir na academia e eu não escutei nada ao redor. Ele abafa demais o som e a música fica muito boa. O fone de ouvido com certeza foi um dos meus preferidos. Só que isso aqui é muito útil. É um carregador por indução que, olha só, que luzinha. Outra coisa é essa luzinha que você clica e ela acende. Você tem que clicar 3 vezes e dá pra mudar tipo a cor da luz, ó. A quente, a fria e o RGB que você clica uma vez, ele vai ficar tipo mudando de cor lentamente. E depois você clica mais uma vez, você congela na cor. Você clica 3 vezes, ele desliga. Meu último pedido foi tipo um teclado sem fio que combina com a minha roupa. Eu gosto pouco de verde, como deu pra perceber. Ele é tipo super asteric, sabe? Parece que ele é tipo meio vintage. Eu achei ele muito bonito. Você não colocou ele sem fio? Ele é sem fio. Minha avó tinha uma mania muito estranha. Ela ficava batendo na panela toda sexta-feira à noite. Ela ainda mandava eu ficar no meu quarto aguentando essa barulheira. Só que um dia eu cheguei muito cansada em casa e não aguentei ela batendo na panela e fui até lá. Que gritos são esses? Você não devia ter feito isso, agora seu avô sabe que você ouviu as vítimas dele. Mamãe, eu posso te fazer uma pergunta? Claro, filha, pode falar. Por que você fica me encarando durante a noite toda? Eu tenho medo. Não precisa ter medo. É só pra saber se você tá bem. Minha filha foi dormir tranquilamente naquela noite. Já eu estava muito preocupada. Não sabia que ela tinha conseguido fugir do sótão. Eu canso muito fácil das pessoas. Não tem problema você ser egoísta às vezes. Você devia tirar umas férias. Ela tava certa. Eu vou viajar por 3 dias. Se vira. Eu até fui muito legal. Deixei água e comida pra ela. Eu tenho uma vizinha muito estranha. Ela ficava o dia todo conversando com a televisão. Ela só saía de casa às 6 horas e voltava às 7. E eu sei que eu não deveria, mas um dia eu decidi invadir a casa dela pra ver o que ela tanto fazia. Mas sem querer eu perdi o horário e ela acabou chegando. Então eu tive que me esconder no armário. Quê? Alguém entrou na minha casa? Onde ela tá? Com quem ela está falando? Eu achei que só tinha nós duas aqui. No guarda-roupa? Perfeito. Eu sofri um acidente que me fazia perder a memória todos os dias. Eu não conseguia lembrar das pessoas que cuidavam de mim, nem mesmo seus nomes. Mas eles deixavam post-it espalhados pela casa. Seu nome é Amanda, essa é a nossa família. João, Maria e Alice. Até que um dia, milagrosamente, eu acordei me lembrando de tudo. E também de como eu tinha sofrido o acidente. E que eles eram os culpados. O governo estava fazendo robôs para trabalhar na casa das pessoas. A única regra é que eles não poderiam descobrir isso. Eles achavam que eram pessoas normais. Pega uma meia pra mim, por favor. E foi tarde demais quando eu percebi que eu guardava o manual dela junto com as meias. Como assim eu sou um robô? Não é isso que você tá pensando. Isso quer dizer que somos superiores a vocês humanos. Estavam acontecendo várias coisas sobrenaturais na minha casa. Ela estava infestada de fantasmas. Então fui procurar ajuda. No que posso ajudar? Eu me mudei para uma casa nova com meu filho. Casa não, mansão. E lá começaram a acontecer coisas sobrenaturais. Portas abrindo e fechando. E coisas se mexendo sozinhas. Parece que a mansão está mal assombrada. Você tentou fazer alguma coisa? Sim. Eu contratei especialistas espirituais para acabarem com esses fantasmas. Espera, por algum acaso algum deles era Danny DeVito e Owen Wilson? Sim, como você sabia? Ah, você é uma vidente, né? Até sou, mas não é isso. É muito grave, eu vou conseguir me livrar deles. Ei, esse é o novo filme da Disney, de terror e comédia. A Mansão Mal-Assombrada. Então me fala o que eu faço para acabar com esses fantasmas. Você vai ter que descobrir vendo nos cinemas. Quem é você? Eu sou você. Hã? O governo tem feito clones de vocês enquanto dormem. Nós trabalhamos a noite inteira. Assim eles ganham mais dinheiro. Mas por que você me acordou hoje? Porque isso é muito desumano. Não é a palavra que eu usaria, mas sim. Qual o seu plano? Eu sei como desativar o gás, mas eu preciso que você vigie enquanto eu faça. Tá, bora. Seguinte, eu preciso que você vigie pra ver se não tá chegando ninguém. Tá bom. Tá bom? Vigio. Agora me passa a ferramenta. Essa daqui? Essa mesmo. Conseguiu? Daqui 3 minutos todos os clones vão ser desligados. E daqui 1 hora todo mundo vai acordar.
Conseguimos. Minha irmã sempre foi a mais bonita. Ela tinha a atenção de todos. E apesar de sermos gêmeas, eu era o patinho feio que ninguém ligava. Mas até que um dia ela queimou o rosto. E eu seria a mais bonita. Aquele era o meu momento. Mas como tudo na minha vida... Filha, não tem ninguém pra ficar com você em casa. Você vai ter que vir com a gente pro hospital, vamos? Algo tinha que dar errado. E muito errado. Depois disso, eu não lembro de mais nada. Só de acordar com o rosto enfaixado no hospital. O transplante de rosto foi um sucesso. Sua querida filha não vai ficar com nenhuma marca de queimadura no rosto. Minha mãe nunca me deixou mexer nas maquiagens dela. Então eu tracei um plano. Esperei ela sair de casa e quando ela já estava longe, eu corri pro quarto dela e comecei a mexer nas maquiagens. E foi aí que talvez eu tenha entendido o motivo. As maquiagens eram da Xiglan. Ela podia ter ciúmes delas. Mas como eu não sou boba nem nada e ela ia demorar pra voltar pra casa, eu comecei a me maquiar. Passei de tudo. Primer, gloss, base, corretivo, esponjinha, blush, contorno, iluminador e várias mesmo paletas lindas. Rímel e pra finalizar um gloss. Mas antes que eu pudesse terminar, minha mãe chegou. Filha, você não usou esse batom, né? Ele é o único que não é da Xiglan. Não, mãe. Até ia passar ele agora. Não usa! Esse é o batom que eu dei de presente pra sua tia. Mas ela se foi faz pouco tempo. Exatamente.